a Alcides Sabença e a todos os homens, mulheres e jovens que lutaram por um ideal em busca de justiça e da liberdade. O próprio Cristo, que passou pela terra fazendo bem, foi perseguido, torturado e morto. As angústias e esperanças do povo devem ser compartilhadas pela Igreja. Dom Paulo Evaristo Arques. A memória, onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir o presente e o futuro. Devemos trabalhar de forma a que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos homens. Jacques Le Goff. O documentário ora apresentado não tem a pretensão de uma biografia e tampouco ainda de um trabalho acadêmico. É a apresentação de uma trajetória de vida marcada por contextos históricos focados nos movimentos e nas transformações políticas e sociais de uma época. Como Isaac Deutscher, o principal biógrafo de Leon Trotsky, narrara em sua trilogia dos profetas, não há como estudar Trotsky sem dedicar tempo a estudos da Revolução Russa. Sobremaneira, não se pode descrever esta revolução sem citar a passagem do revolucionário. Assim também acontece com Dom Valdir Calheiros, pois não é possível separar o bispo dos acontecimentos que marcaram a resistência contra o regime militar de 1964 e as lutas operárias da década de 80. Dom Valdir, o Bispo Vermelho, é a representação fiel daqueles que, segundo o livro Brasil Nunca Mais, são denominados os sacerdotes do povo. A desagradável e dura condição imposta pela conjuntura internacional e nacional da época não lhes foi páreo frente ao dever e à opção pelos pobres. A relação entre os movimentos de esquerda aqui no Brasil e as organizações da Igreja Católica, naturalmente foi uma relação sempre dialética. Por um lado, um fiel cristão da Igreja Católica, ele repudia sempre a violência, né? Enquanto certos movimentos da esquerda muitas vezes adotaram, por exemplo, a violência, a luta armada, não é? Como um meio para derrubar, não é? A ditadura, derrubar o poder dominante. Diante de certos métodos houve discordância. O que unia, não é? Os movimentos da esquerda com os movimentos da Igreja Católica era, primeiro, o espírito de liberdade. No fundo, o cristão é alguém que prima pela liberdade pessoal e pela liberdade da pessoa humana. Segundo, a defesa dos direitos humanos. E terceiro, eu não sei como usar agora a expressão, o inimigo comum. Pronto. Para um cristão não tem inimigo, mas digamos, tínhamos um alvo comum. Quando chegava a hora de juntar as forças, de sair na rua, e de fazer manifestações, não é? E de tomar decisões, é claro que os movimentos de esquerda e movimentos de boa parte da Igreja Católica se juntavam e realmente conseguiam fazer valer a sua voz. O Evangelho, o mandamento maior, né, da lei de Deus, é o que Jesus veio nos mostrar, é o amor, a vivência do amor. Pelo que eu sei, a ideologia do comunismo é exatamente ter em comum todas as coisas. É pena que na hora de se colocar em prática essa ideologia, muitas vezes se comete os mesmos pecados de que aqueles que assumem o poder. Que falta democracia, falta liberdade. Mas a ideologia, acho do comunismo, tem muito a ver com aquilo que Jesus veio pregar. Tanto o comunismo tem muito a aprender com a prática que exerceu, né,
enquanto ideologia comunista, socialista, tem aquilo que foi de negação, aquilo que se tinha como ideal do comunismo, como também para nós cristãos que aprendemos do Evangelho, temos que refletir muito, profundamente. Se não tem muito que aprender com a prática de vida, que muitas vezes nos leva à negação daquilo que o Evangelho vem nos ensinar, que é exatamente a vivência do amor. Eu conheci Dom Valdir em ocasião de uma reunião quando Dom Adriano tinha sido sequestrado. Eu me lembro muito bem que aqui tinha representantes da Polop, do Trabalho, do Alicerce Socialista, do MCR, da LN, todos esses grupos eles tinham representação e faziam trabalho aqui em Volta Redonda. Dom Valdir, ele se colocou sempre na defesa dos humildes, dos pequenos. Naquele momento, naquela época, na época da ditadura, Dom Valdir e Dom Adriano foram duas bandeiras para nós, não é? Foram dois homens que, profundamente enraizados na fé e no Evangelho, não tinham dúvida nenhuma, não é? De se empenhar, de se comprometer, e de comprometer as suas igrejas na defesa dos direitos da pessoa humana, sobretudo dos perseguidos. Esses grupos, eles participaram, chegaram a participar, assim, não enquanto grupo, mas enquanto militantes, das comunidades de base, sem ser identificado como era a política, né, a tática deles, né? Eles influenciaram muito no debate e na formação das comunidades de base. Em 1962, no auge da tensão da Guerra Fria, a Igreja Católica realizou o Concílio do Vaticano II. A opção pelos pobres, uma de suas principais resoluções do encontro, tornou-se significativa numa América Latina oprimida por ditaduras militares. Tem essa igreja presente no mundo, não é? Se não me engano, lá dentro do concílio, segundo depoimento dos bispos que participaram do concílio, inclusive Dom Valdir, dizia que se a igreja não estiver presente no mundo, se não se interessar pelos problemas do mundo, o mundo não vai interessar pela igreja. E por isso que a igreja envolveu de corpo e alma nessa missão de transformação desse mundo no mundo novo. Dom Valdir e muitos outros bispos que participaram, que todos os bispos participaram, mas alguns envolveram mais plenamente nesse campo, assumindo o compromisso dos bispos, assumiram um compromisso de colocar em prática esse documento da igreja presente no mundo. Naturalmente, aquilo concilia uma colocação para os católicos do mundo inteiro, éramos uns 1000 e tantos bispos que estávamos lá. Mas cada país procurou descobrir o espírito do Concílio Vaticano II e saiu, por exemplo, para nós, aquele documento preciosíssimo, a Igreja no Mundo, as alegrias, tristezas, as expressões da dor dessa humanidade, são as alegrias e tristezas também da Igreja. Aí
igreja latino-americana, que teve então Medellín, um encontro só dos bispos do continente latino-americano, a igreja então saiu com um documento precioso para nós aqui na América Latina, a opção preferencial pelos pobres. Nós vimos então uma igreja que nasceu no meio dos pobres. E a comunidade eclesial de base era uma expressão muito concreta dessa opção que a igreja fez pelos pobres. Pelos menores, pelos perseguidos, por aqueles que estão roubados na força do seu trabalho, por todos aqueles que são vítimas da opressão. A importância das comunidades eclesiais de base é fundamental. Acho que nós não precisamos repetir muito, falar disso, que Volta Redonda, essa história está gravada não só para a cidade, mas também como para o Brasil inteiro, a partir da presença de Dom Valdir aqui na nossa diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda. Bom, eu vivi intensamente o início das SEBs em Volta Redonda e na diocese, né? Primeiro foi quando começou a se implementar aqui na diocese, com o Dom Valdir Calheiros e alguns padres, principalmente os padres estrangeiros, né? No caso o Normando, Jacques, André e outros padres franceses que propuseram-se a implementar esse despertar. Foi no momento da ditadura militar, né? Quando não se podia mais falar, não se podia reunir, não se podia se encontrar, não se podia reivindicar. Então, é um silêncio total imposto à sociedade brasileira. E a SEBs veio exatamente com o objetivo de despertar nossa consciência, né? No sentido de dignificar a vida, que as pessoas precisavam lutar pela democracia, lutar pela água, pela rede de esgoto, pelo passe escolar, pelo direito de retomar o sindicato, né, de classe. Então veio num momento muito apropriado, né, onde o silêncio era imposto pela ditadura e veio a igreja, a partir da Valdir Calheiros e dos padres, veio para poder levantar a nossa cabeça para que pudéssemos então refazer essa história, né, onde nós pudéssemos de fato viver como pessoa, como gente, como trabalhadores, como operários. Foi um momento muito importante ao início das SEBs aqui na diocese. A maioria de nós, ligados a essa organização, estávamos também presentes nas comunidades eclesiais de base, nas comunidades do bairro. Então era tudo interligado, porque na verdade, quando você estava no setor, né, o grupo metalúrgico, tinha nós ligado com as SEBs. Aqui na nossa região, e se tratando desse movimento de organização dos trabalhadores, a igreja teve um papel fundamental com relação aos grupos de base, a ação católica operária. Então foi fundamental todo esse processo, porque tinha parte dos jovens fazendo o protesto, que era natural o jovem protestar, a liberdade de expressão, coisa que a gente não tinha que fazer isso às escondidas. E nisso a igreja foi campeã, ela realmente modificou a partir do Vaticano II, principalmente na América Latina. Aqui a opção pelos pobres realmente fez a diferença, e fez a diferença também para o movimento social, o movimento sindical e os partidos de esquerda. Movido pelas SEBs, né, eu me propus a ser candidato, e veja, duas coisas importantes. Primeiro, de fato, foi o apoio das comunidades de base na minha candidatura. Segundo, eu fui eleito também por metalúrgico da CSN, que bancaram financeiramente a minha campanha, isso é importante enfatizar, bancaram mesmo, todo mês, eles se cotizavam e davam dinheiro para a minha campanha. E a partir daí, eu fui o primeiro vereador eleito pelo PT, aqui em Volta Redonda, a Benedita da Silva no Rio, e um outro rapaz no Ceará que não conheci, não sei o nome. E fomos três. A Elisa foi minha suplente, Elisa Ferreira foi minha suplente, que teve uma votação boa também.
naquele momento onde havia o quê? A minha candidatura foi uma expressão de um desejo profundo dos trabalhadores, do sindicato, da fábrica, da forja, e uma expressão a emoção foi interessante porque a emoção foi muito em fruto do medo que eu tinha de uma eleição. Eu me lembro que é terrível para mim pensar na decepção. Havia uma esperança muito grande da população, da periferia, do movimento sindical, uma esperança muito grande. Eu tinha certeza que eu não podia errar. Não podia ser um político como outro qualquer. E não fui. Graças a Deus não fui. Eu fui ameaçado de morte, tentativa de atropelamento, invadir a minha casa, 2 da manhã, com a minha filha de 2 anos e tal. Mas isso, em nenhum momento, me intimidei. Eu fui coerente com os princípios que estes companheiros queriam, me delegaram. Então foi um mandato significativo para mim, eu acho que para a população. Sem dúvida alguma, durante toda a história, a participação, a presença do Dom Valdir foi fundamental. As comunidades de base, elas começaram a funcionar com a vinda dele para a Volta Redonda. A igreja era tradicional, a igreja vivia nos braços do poder. Dom Altivo era conhecido por visitar os prefeitos, a direção da empresa. Alguns falam que aquela cúria, aquela região da cúria de Volta Redonda foi ganha em função do Dom Altivo mesmo, que ele era o homem do poder. Dom Valdir vem e muda essa face. Eu não sei se reflexo da posição pessoal e da própria instituição da igreja na época. Ele devia fazer parte dessa ideologia na época de opção pelos pobres. Eu participei, meu pai participou, Emílio, Joaquim Coelho, Elias e outros, eu conheço vários, das primeiras comunidades de base instaladas em Volta Redonda. Uma das primeiras foi ali próximo à igreja de São Sebastião do Retiro, em que se iniciaram as primeiras discussões, os primeiros grupos de discutir a realidade à luz do Evangelho. Essa era a ideia, vincular a realidade ao que Jesus ensina nos Evangelhos. Então, o início das comunidades de base se deu através de Dom Valdir, através dessa opção da igreja pelos pobres. Daí essa proximidade muito grande. Agora, não foi a igreja que iniciou a oposição ou iniciou o movimento de reação à ditadura. Havia em Volta Redonda já os antigos militantes do PCB, os que foram perseguidos durante todo o período do golpe militar. Existia já um movimento de resistência e ele se ampliou, ele se fortaleceu através da igreja. Por que basicamente da igreja? Porque só na igreja haviam combativos? Não, é porque a igreja fornecia os espaços físicos e abria a possibilidade de reunião, porque durante a ditadura era proibido se reunir. Mais de 3 pessoas significava um ato de subversão. E onde é que as pessoas podiam se reunir e não havia muita contestação? No espaço da igreja. Dom Valdir chega em Volta Redonda em 8 de dezembro de 1966, momento este que se iniciava o período mais duro do regime militar, conhecido como os Anos de Chumbo. Para podermos entender melhor o contexto político que encontrou junto aos trabalhadores da Companhia Siderúrgica Nacional, é necessário nos reportarmos a um passado de nossa história ainda recente. Testemunho da nação e com a solidariedade do povo,
reunidos na praça, que só o povo pertence, o governo, que é também o povo e que também só o povo pertence, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. Quando houve o comício da Central do Brasil, a situação em Volta Redonda, não sei se no país todo era a mesma consciência que se tinha de que no dia 13 de março a CSN estava tão ligada ao governo de João Goulart, que foi cedido pela CSN o ponto para assistir o comício na Central do Brasil. O diretor da CSN deixou aberto o ponto para quem quisesse ir assistir o comício. Quando esse comício aconteceu, aí houve aquele movimento todo no dia 13 de março. Para frente as coisas mudaram. Foi um sucesso o comício. Criticado por uns e apoiado por outros, que era a maioria, né? O povo, em Volta Redonda, por exemplo, foi um sucesso. O trem já foi lotado. A elite e as forças conservadoras deram a resposta de forma rápida, lançando mão de um movimento denominado a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, se posicionam contra as reformas sociais e a ameaça comunista. Através de uma forte manipulação midiática, tendo como suporte a classe média e setores conservadores da Igreja Católica mobilizados nas ruas, o palco estava montado para o grande espetáculo de horror que duraria longos 21 anos, a ditadura militar. Dia 31 de março, aquela movimentação toda, aquele alvoroço todo e tal, foi no dia 1º de abril. A cidade acordou de polvorosa. Porque foi 2 horas da manhã, eu fui buscar na minha casa, no Golfe, dia 1º de abril. Me mandaram buscar na minha casa, no acampamento central. E de lá nós viemos para a casa do Otto Reis. O Otto era diretor social. E nós viemos de lá para a casa do Otto, e da casa do Otto nós queríamos colocar a rádio siderúrgica falando para eu vamos lá no poder. Entendeu? Daí para cá, foi tudo para trás. E aí ele saiu mesmo e nós acabamos sendo todo mundo enquadrado.
No dia 9 de abril de 1964, é instaurado o Ato Institucional número 1. O Estado da Segurança Nacional, através do AI-1, cassou os direitos políticos de 102 cidadãos que se opunham ao regime, além de decretar as eleições indiretas para a presidência da República. Em Volta Redonda, na CSN, por se tratar na época da maior siderúrgica da América Latina, foram demitidos cerca de 100 trabalhadores. A acusação que pesava sobre eles era o fato de terem participado do comício da Central do Brasil no dia 13 de março de 1964. Por coincidência, a data de implantação do AI-1 é a mesma da fundação da CSN. O ato institucional número 1, o que permitiu os trabalhadores dentro da Companhia Siderúrgica Nacional não está proibido, coisa que não aconteceu no lugar nenhum país. Aqui é demitido. Entendeu? As pessoas não citam isso. Aqui demitiu muita gente número 1. Foram mais de 90 trabalhadores da base. Isso é muita coisa dessa base. Então já existia aqui um movimento muito sério, pessoas muito sérias, e se arrebentaram para ligar ao Partido Comunista. A história quer esquecer, sacanagem, uma falta de respeito. Fazer isso com os companheiros. Os caras foram ligadores, lutadores, enfrentados, estavam toda vez com povo de gente. Falava mal do comunista dentro das igrejas. Eles tinham dentro dessa terra. E eles faziam o movimento. Eles se organizavam. Entendeu? E eles se ferraram. E só foi levado ao interrogatório por que motivo? Porque era falta. Porque tinha faltado. Todos que foram interrogados, eles faltaram no dia que fecharam o campo, porque não compareceram. Somente os diretores? Diretores, né, no caso a chefia do departamento, junto com militares. Militares do Exército e da Polícia? Tinha um chefe de Gestapo no meio. A Gestapo era o serviço secreto da CSN. Na reunião, saiu os quatro daqui direto para o BIB e não voltou mais para o serviço. Esses que foram para o BIB, o senhor lembra o nome deles, de alguns deles? Olha, dos que foram para o BIB foi o Rúbico na época, foi do sindicato, foi o Nestor Lima, eu não me lembro bem não, sabe? Eu sei que foi o Nestor Lima. Newton Carrara? Newton Carrara. Lenine também foi em 64, depois foi em 69. Porque teve duas letras, teve de 64 e de 69. Agora, foi demitido dois engenheiros da FEM, né? Funcionários, né? Funcionários. Nem uns 5, 7, parece, na época. 7 da FEM foram demitidos. E foram presos 2, né? Que eu lembro, foram 2 presos. Esses que eram presos, eles eram levados ao interrogatório no quartel, em Barra Mansa? Eu acho, eu creio que sim. Ouvia-se falar nisso? Isso. O que nós sabemos, né, que foram interrogados lá, e foram presos mesmo, e foram pagar pena na Ilha Grande. Aí é que ele começou a pegar todos os nomes dos que foram no comício da Central e foram afastados. Isso no princípio de 64. Foi um dos primeiros a ser presos. Isso. O Vandir de Carvalho era diretor secretário, o Lúcio Meira era presidente. Entendeu? O Vandir foi preso, o Vandir foi direto para Resende. O Walter Reis foi para Resende também. Isso foi a primeira diretoria da siderúrgica na época. Eles foram afastados, foram presos, outros só foram afastados. O Lúcio Meira acho que não foi preso, só foi afastado, mandaram ele ficar quietinho. E qual era o efeito moral que isso dava dentro da categoria? Na FEM, na CSN? Isso tinha um peso moral muito grande? Abatia os trabalhadores? Se fosse colega preso, porque estava no movimento sindical, né? E agora eles foram considerados como subversivos. As ações que ocorriam na usina e também nas casas dos funcionários? Na casa, na usina e até na rua. Nós ficamos na casa.
na ficha do cadastro da CSN, nós estamos marcados. Como comunista, isso decidiu. Então, voltamos, vamos trabalhar, não aconteceu nada, tudo bem, mas aquela mancha ficou, nós não podíamos ser classificados em razão daquilo. Isso, naturalmente, o primeiro choque que a gente teve, eu ainda estava lá na igreja de São Francisco Xavier, lá na Tijuca, no Rio de Janeiro. Só vim para cá depois da ditadura declarada, né? E quando vim para cá, vim especialmente dentro de um campo muito conflitivo, o capital com o trabalho, que se realizou profundamente, pois a cidade foi fundada em cima disso, dos operários da Companhia Siderúrgica, que era um número bastante significativo. Se não me engano, chegamos até 30 mil operários no começo. E dentro daquela situação, havia perseguições diretas. E o pessoal a correr para quem? Para se queixar ao bispo. E muitos deles corriam pelo fato. O único crime era não estar de acordo com a maneira de pensar daqueles que tomaram o governo. Não estava de acordo. A burguesia, através do exército, tomou para si todo o benefício que eles achavam que tiravam da ditadura. A perseguição daqueles que comandavam os sindicatos aqui em Volta Redonda. A gente tinha que tomar um pouco de defesa. Muitos também que vieram de fora correndo, fugindo de ser preso naquele lugar, também sabia que a gente não estava de acordo com o governo da ditadura, procurava assim uma espécie de um apoio, ora para fugir do país, ora para se livrar da perseguição que eles estavam sofrendo. Entre meados da década de 1960 e meados da década de 1970, se aprofunda de maneira aterrorizante as prisões e mortes sob tortura, bem como o número de desaparecimentos forçados. Em nome da segurança nacional e da luta contra a subversão, se cometeu os maiores crimes e violações dos direitos humanos. É também o momento de maior centralização dos órgãos de repressão. Segundo pesquisas da Arquidiocese de São Paulo, através do projeto Brasil Nunca Mais, desenvolveu-se um aparato de órgãos de segurança com características de poder autônomo, que levaram aos cárceres políticos milhares de cidadãos, transformando a tortura e o assassinato numa rotina. Seja nos cárceres políticos ou fora deles, ocorreu uma diversidade de violações de direitos humanos através da ação sistemática e generalizada desempenhada por agentes do Estado contra as populações civis opositoras do regime, caracterizando-se, de acordo com os princípios de Nuremberg, em crime de lesa humanidade. Na ocasião da prisão desses companheiros,
religiosos, diga-se de passagem, não somente religiosos estavam presos no BIB. O BIB, na época, ele foi considerado, e hoje está claro isso para os historiadores, isso é uma coisa que tem que ser resgatada e publicada para as futuras gerações, que o Batalhão de Infantaria Blindada de Barra Mansa, ele foi, junto com outros pontos no estado do Rio de Janeiro, um dos principais pontos de tortura, pontos oficiais de tortura do regime militar. Tem uma matéria de jornal aqui, que é datada de 14 de janeiro de 69. Eu não tenho aqui o nome do jornal. Mas, de qualquer maneira, essa matéria ela deixa muito evidenciada a forma como o coronel Armênio recebeu. Né? Recebeu com honras eclesiásticas. Né? E, inclusive, o senhor almoçou com ele nesse momento. Logo após o segundo depoimento, o bispo foi recebido como autoridade eclesiástica e manteve palestra com o coronel comandante, que foi gravada. O senhor tem essa gravação? Não. A gravação foi dele. Ele tinha um gravador enorme na sala dele, onde ia receber esse pessoal. Coisa de militar, bem dentro do contexto, né? Sim. E ele pediu licença para gravar. Eu digo, mas não, pode gravar. Estava desconfiado, porque ele tinha reunido na véspera, à noite, essas lideranças católicas e da... Isso que eu queria saber. Então foi na véspera, da ida do senhor ao BIB. Quando eu fui lá, porque alguns daqueles que participaram do encontro me contaram todo o conteúdo do encontro que ele teve com eles. E o conteúdo consistia nisso. O bispo, pelo que eu tenho interceptado as suas cartas e pelas informações que eu tenho, é o responsável da subversão no Vale do Paraíba. No dia 13 de janeiro de 1969, se reuniram às 10 horas, convocados pelo coronel Armênio Pereira Gonçalves, autoridades políticas e religiosos, advogados, professores, sindicatos e associações comerciais, jornalistas, radialistas, entre outros, para, mediante apresentação de fato material, colocar em julgamento as atividades tidas como subversivas de Dom Valdir Calheiros. Esse episódio se resumiu numa tentativa clara de desmoralizar o bispo diante da opinião pública da época. Dom Valdir pegou o carrinho dele, foi lá para o BIB, se apresentou na guarda, pediu para falar com o comandante, levaram ele até a sala do comandante. Aí o comandante falou, bom, bispo, pode sentar, o que o senhor deseja? Eu estou preso. Mas como assim? Não, eu estou preso, eu me considero preso, eu só saio daqui quando os operários saírem. Pô, aquilo foi um problema muito sério na época, quer dizer, como o comandante ia fazer? O bispo está preso, ele se garantiu preso, pronto. Bom, a verdade é que tiveram que soltar os metalúrgicos, senão Dom Valdir não ia sair ali da cadeira da sala do comandante. Foi recebido com honras, almoçou e por volta das 15 horas o senhor se declara-se preso, prisioneiro. E com a seguinte justificativa: se há detidos nesse quartel porque mantém contato com o bispo, este, como principal responsável, não deve estar solto. Esse foi o depoimento que o senhor deu lá na... Foi. Olha, o Dom Valdir, ele foi o principal, sabe? Ele, se nós não tivéssemos ele nessa época, eu não sei o que ia acontecer com a gente. Eles podiam até matar a gente lá e ninguém ia saber. E ele lutou muito, e até que conseguiu tirar a gente. E ele se entregou, ele falou assim, então troca. Solta eles e eu fico aí no lugar deles, né? Ele foi uma pessoa que, nossa senhora, o que ele fez, né? Aí ele dizia, não, nós estamos só querendo apanhar alguma coisa, mas não é nada demais não. Mas lá nós estávamos sofrendo.
foi tortura, mas tortura muito grande, foi tanto física, né, como coisa, né, choque, foi 15 dias de choque, tem marca no corpo até hoje, de choques, para falar coisa que não existia, né. Fiquei presa em Barra Mansa. Com mais quantos companheiros? E era uma turma grande, sabe, da JOC, né? Tinha padres, né? Eram tinha vários jovens, tinha muitos professores, sabe, também, que foram presos naquela época, né? Muitos padres. Na conversa que eu fui, no começo ele me recebeu com aquela zona, aquela palhaçada de tudo, bandeira, a gente passou no meio daquilo. Embora eu estivesse vestido assim de gente, não fui vestido de bispo. E depois ele me recebeu e começou a descobrir que a minha ida tinha sido consequência do encontro que ele teve com as autoridades, as lideranças, na véspera. Coincidiu porque eu soube logo, em seguida o pessoal veio me contar. E foi simplesmente para mostrar o senhor como o agitador do Vale do Paraíba. E que, em consequência, quando eu chego lá de manhã, ele já sabia. Pois é, aqui diz que quando o senhor se declara preso às 15 horas, ele rapidamente fez uso do telefone e chamou a imprensa, autoridades para serem testemunhas ali de que ele não pretendia prendê-lo. E sim, o senhor, de acordo com o coronel Armênio, o senhor era uma visita ilustre, eclesiástica, que estava ali, e que, portanto, não era considerado prisioneiro. Quando o senhor pediu que o monsenhor Barreto se retirasse para dizer para a diocese que o senhor estaria preso, ele se recusou terminantemente, né? E nesse sentido convidou as autoridades. A seguir, Dom Valdir, ele lança uma nota na imprensa, ele coloca o seguinte, de acordo com o jornal aqui: os senhores da imprensa foram solicitados a comparecer a este quartel para testemunhar mais um fato doloroso sobre o procedimento do senhor bispo diocesano. A comunidade de base, elas tinham receio de procurá-lo? Isso prejudicou o trabalho de base da diocese? O que o senhor... Bom, eu acho que aí foi ambivalente. De alguns causou medo, houve de fato afastamento, não é? E eu me lembro que até depois que o negócio passou, um casal disse: eu tinha medo de vir aqui o bispado falar com o senhor, eu tinha medo da sua coragem. E com ele acredito que outros também se afastaram, né? Mas ao mesmo tempo houve outra reação, a reação daqueles que apoiavam e eram solidários a esta luta. Eu acho que ele ficou um pouco assim, temeroso, né? Muita gente ficava com medo, né? Ele discutiu com os militares, ele entrou na frente, né? Ele só não prendeu Dom Valdir, porque prender um padre prende um padre, né? Mas já prende um bispo é diferente, né? A repressão maior, né? Da repressão internacional. A própria caminhada de Dom Valdir, a própria perseguição que ele teve, a própria história da Diocese de Volta Redonda, nós temos vários depoimentos, várias denúncias, vários escritos que falam dessa passagem, porque o próprio Dom Valdir, na época em que a juventude operária católica, toda a ação católica, tinha uma atuação da igreja no mundo, com os operários, com toda a periferia, o nosso bispo foi denunciado como comunista. E, simplesmente, o batalhão, naquela época era batalhão de infantaria, já que entre os presos tivemos padres, como o caso do padre Natanael, e tantos outros, que foram torturados, que foram perseguidos pela ditadura
Então, naquela época se encontravam nas celas dos cárceres da ditadura, então, tanto cristãos como comunistas também dividiam a mesma cela. Sim, né? Eles não pediam carteirinha. Né? Eu participava da JOC, Universitária Católica, nos anos 60. E em novembro de 60, 4 de novembro, para melhor dizer, eu fui preso, acusado de ser comunista, que a JOC era um movimento comunista, em relação ao Dom Valdir, que era muito acusado pela ditadura, pela luta que ele mantinha contra a ditadura. E nós fomos levados para o cárcere e por causa disso. E eu fiquei 41 dias detido. O Natanael, ele era então assim o responsável da juventude operária católica. E foi preso, foi torturado. Duramente, né? Duramente torturado. E ficou até na Ilha Grande, levaram para fora, tudo isso, né? E daí, então, a diocese ficou marcada. Ele, diante da ameaça, até mesmo aquilo que faz medo, arma, farda, tudo isso, ele não tinha medo de denunciar os próprios torturadores. Isso aí era, como quem diz, quiser me mate, mas a verdade é essa. Eu acho que essa coragem fica marcada na vida dele para todos nós. Não só para os metalúrgicos, os operários, mas para toda a criatura humana, que tem coragem de firmar e abrir a verdade, a busca da verdade. E quem vai à busca da verdade, a gente tem que esperar a libertação. Me vi diante de uma carta, levei essa carta para o Genival, tive uma surpresa maior ainda, porque ele não via essa carta há 41 anos, quase que eu mato o companheiro. Eu fiquei até hoje, né? Emocionado. Até hoje, foi no dia 15, né? Foi, por aí. E você me mostrou, eu fiquei assim, passado, porque eu não sabia que existia, que mais existia aquela carta, né? Para mim aquilo foi dado sumiço, porque nós vivíamos numa época de tudo quanto era documento a gente tinha que trazer escondido ou destruir, né? Muitos documentos que eu tinha foram destruídos na minha casa, pela minha mulher, pelos meus vizinhos, meus amigos. E esses bilhetes eu não tinha noção de que ainda ia aparecer. Então quando ele me veio com aquilo, e eu mandando uma carta para o Dom Valdir, que hoje eu considero que tem o maior respeito, e o maior carinho, e o maior cuidado, eu tenho ele como meu irmão, eu tenho ele como o meu anjo da guarda. Isso eu falo para todo mundo, em todas as horas que eu comento isso, fico emocionado. Por quê? Porque eu não esperava de encontrar ainda um documento desse. Então me surpreendeu muito, eu fiquei... E cada vez mais eu venho concretizar isso. E medo, eu nunca tive medo. Eu sempre tive coragem. E aqueles apelos que eu fiz naquele bilhete são verdadeiros. Então, mas que nós já sabemos até por historinhas, né? Aí que o preso, quando ele não escreve na parede, ele descobre sempre um meio para mandar a sua mensagem. Então eu usava aqueles sentinelas que ficavam na porta do cubículo, eu usava eles. Na inocência deles, com o meu intuito de botar para fora todos aqueles problemas que estavam existindo, eu usava a inocência deles, né? Eles inocentes, e faziam esse transporte desses recados, desses bilhetes. A minha roupa suja eu juntava e mandava para minha família. Com eles levavam aquilo escondido, guardado, em segredo. Não era... É verdade que um desses mensageiros sofreu retaliação? Esse mensageiro, 2 deles
foram levados à minha presença, que é uma cariação, e eu fiquei com dó dos garotos. Que os garotos estavam rebentados, que eles castigaram os garotos, porque eles pegaram um desses bilhetes e foi pego por eles, pelos os oficiais lá do quartel. Então, eu sabia do risco que eles corriam, mas eu não tinha outro meio. Eu não tinha outro meio de fazer. Eu estava incomunicado, passei mais de 3 meses incomunicado, recebendo as burdoadas, né? Todo tipo de tortura, mas foram casos, fatos assim, como esse, foram várias vezes, que foram mais de 90 dias que... Eu é que peço desculpas, companheiro, está relembrando de fatos assim tão duros, né, e emocionantes, mas é um legado que a gente vai ter que deixar para a história. Como bispo de Volta Redonda, naquela época, eu me lembro perfeitamente do que acontecia. Fui ao hospital quando na porta de um torturado se achavam dois soldados do exército. Eles não queriam que a gente tivesse comunicação, mas eu não tinha nenhum relacionamento com aqueles que impunham o sofrimento e a dor dos nossos irmãos. Genival foi um desses, que eu tive que ir ao hospital aqui no Retiro para visitar e dar um apoio moral diante da situação. Alegro-me ultimamente pela atitude desses que puderam resistir. Puderam resistir àquilo que ninguém aceita, a opressão. Puderam resistir à tomada da liberdade do cidadão. Puderam resistir com todo o sofrimento aquilo que era denominadamente a falta de liberdade e de democracia. No fim da década de 1960, Dom Valdir se encontrava em duro combate às práticas criminosas do regime militar. A busca de provar judicialmente as práticas de tortura no Batalhão de Infantaria Blindada em Barra Mansa, entre outras ações, o levou a ser processado pelas 3 Forças Armadas. Paralelamente, no campo internacional, Dom Helder Câmara denunciava aos olhos do mundo as práticas de torturas e desaparecimentos forçados promovidos pelos militares, manchando a visibilidade do governo brasileiro frente à opinião pública internacional e às cortes internacionais de direitos humanos. O senhor foi processado pelo regime militar pelas 3 forças, né? O Exército, Marinha e Aeronáutica. O senhor foi processado pelo CISA, Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica. O senhor foi processado pelo CIA, Centro de Informações do Exército, e pelo CENIMAR, né? Que é o Centro de Informações da Marinha. É isso? Estou correto? É. O motivo, qual foi o primeiro processo? Foi do Ministério, foi do Exército? O primeiro foi do Exército. Do Exército. O que eles acharam mais grave foi eles deram como invasão de um negócio militar. Não sei qual é o termo que eles usam. Essa foi a razão do primeiro processo. Mas agora, depois que eu soube da morte desses operários, desses que estavam lá servindo o Exército, é que eu fiz outra intervenção, uma independente da outra. No governo do general Médici, 4 soldados de Volta Redonda, que serviam no BIB de Barra Mansa, foram horrivelmente torturados e mortos. Dom Valdir, com a ajuda da CNBB, conseguiu a apuração dos fatos. Foi o único caso, na história da ditadura militar, em que os algozes, oficiais e praças do próprio Exército, acabaram presos e condenados a 473 anos de prisão. Eram 14 militares e 2 policiais civis condenados por tortura,
assassinato e ocultação de cadáver. Eu fui muito vigiada. Até por ter ido ao quartel 11 dias, depois eu vim a saber que nesses 11 dias os meus passos eram guiados da porta da minha casa até no quartel. Tinha acabado de fazer 21 anos. Eu tinha acabado de fazer 21 anos. Você tinha conhecimento que o período de 67 até 75 foi considerado os anos de chumbo, os anos mais duros do regime militar? Você tinha conhecimento de onde você estava se envolvendo? Até aquele momento da morte do Gilmar, não. Daí para frente eu procurei me inteirar de tudo que estava acontecendo. Pelas coisas que tinha acontecido dentro da minha casa, eu fui obrigado a aprender tudo muito rápido. Porque naquela época era só a dor, o sofrimento de ver minha família da maneira que ficou, a minha mãe enlouqueceu. Então eu não tinha muito como pensar em nada que estava acontecendo, eu pensava muito dentro da minha casa. Mais tarde é que eu fui tendo ideia do que tinha acontecido dentro da minha casa, na minha família. A importância histórica, isso veio depois, com o tempo. Porque quando o seu sofrimento é muito grande, você pensa só na sua dor. Você não pensa naquilo que levou aquilo tudo. Você não tem o entendimento real das coisas. Naquela época que Dom Valdir me ajudou, ele agiu, ele me ensinou até onde ir e depois ele me deixou caminhar sozinha. Seguir a procura das pessoas que poderiam me ajudar. Talvez para que eu não ficasse tão ligada a ele, a imagem dele, pelas coisas que o exército dizia dele. O caluniador do exército, é o que eles diziam. Que no exército, que no Bibi, em Barra Mansa, não havia tortura. E com a morte do Gilmar e dos outros soldados, ele provou que a tortura existia. Tanto que ele teve seus processos arquivados. A greve do ABC ela teve uma referência, no meu ponto de vista, no Brasil inteiro. Contando com Volta Redonda, que não existia nenhum movimento, todo o muito apagado, e a partir da mobilização do pessoal lá na Volkswagen, do ABC em geral, os trabalhadores, por sua conta própria, revoltados com o maltratamento, do desrespeito das empreiteiras, que nessa época era a empresa Odebrecht, que começaram o movimento, e o movimento surgiu pela qualidade da refeição. Né? E foi deflagrada uma greve, os próprios trabalhadores assumiu a direção, que eu não tinha, o sindicato dessa época era o sindicato Pelego, e só contou a partir do momento que eles precisaram de ajuda, eles procuraram a igreja, que é quem naquele momento poderia estar ajudando. E foi a partir daí que os padres italianos, canadenses, franceses, que eram os bons orientadores e militantes, conhecia o movimento, que passou a assessorar esses trabalhadores. Mas essa greve para nós, hoje, na diretoria do Sindicato Salvador de Construção Civil de Volta Redonda, até hoje, para nós é uma grande referência do espírito de luta dos trabalhadores de construção civil. A nossa posição, como a posição de Dom Valdir, nem se questionava, era apoiada. A igreja, através da cúria, então acolheu várias vezes, não saberia dizer, para as assembleias, para a coordenação da coisa, a coordenação do movimento, em forma também de levar alimentos para poder as pessoas se manter firmes na luta, mas foi uma vitória que trouxe assim eu diria um sentimento de ser capaz. Dom Valdir não manipulava, ele não forçava as coisas, sabe? Mas ele estava, e quando a gente precisava da presença dele, então ele estava presente. A igreja deu força, ajuda aos grevistas.
E Dom Valdir e todas as comunidades sustentaram os grevistas e conseguiram obter o que eles queriam. Uma palavra de Dom Helder que era mostrando bem o porquê desta ação da igreja. Ele falava, quando dou pão ao pobre, eu sou um santo. Mas quando faço que este povo possa, dele mesmo, com a sua luta, comer todos os dias, eu sou comunista. Na greve dos peões, eu me lembro bem que nós estávamos na Igreja do Conforto fazendo a celebração ecumênica do Dia do Professor, naquela semana do dia 15, quando alguns peões entraram na igreja dentro gritando que pedindo socorro, que estavam destruindo tudo no barracão que era em frente à igreja, do outro lado da rua, na CSN, porque a comida estava estragada. As SEGs, ela teve um papel fundamental também junto à organização de outros movimentos sociais, movimentos populares, que tínhamos vários aqui, ACO, JOC, movimentos de direitos humanos, meninos e meninas de rua, e o movimento de mulheres também teve a sua importância nessa história. Aqui em Volta Redonda tivemos uma organização forte de mulheres que trabalhavam não só na defesa das suas questões específicas, como também em todas as questões voltadas para a luta dos trabalhadores, do povo, melhoria da qualidade de vida das pessoas. E junto ao movimento operário. Aqui o papel das mulheres foi muito importante durante as greves que aconteceram na CSN. Na primeira greve, nessa década de 80, que foi a greve, primeira, né, na década de 80, foi aquela greve de 1984, quando naquele período os trabalhadores fizeram uma greve de ocupação, os diretores da empresa cortaram a alimentação como uma forma de pressão para os trabalhadores saírem da empresa, e as mulheres se organizaram nas comunidades em torno da CSN para fornecer alimentação para os trabalhadores e dar sustentação a essa greve. As mulheres também tiveram um papel muito importante durante toda essa organização das greves. As greves eram organizadas nos bairros, as mulheres faziam piquetes não só na porta da CSN como nos bairros, também nas entradas dos bairros, para impedir que os carros da CSN entrassem para buscar os trabalhadores em casa. E o papel da mulher foi muito importante. Em toda essa organização, naquele histórico abraço à CSN, teve a participação fundamental da Organização de Mulheres de Volta Redonda. A greve de 88 é um fenômeno que merece mais estudos, principalmente, e eu não vi muita coisa muito aprofundada, principalmente no aspecto da violência, realmente. Naquela época que era o governo Sarney, mas quem estava na presidência do Brasil, quem estava ocupando o cargo de presidente, era o Ulisses Guimarães. O ataque foi um ataque muito além de todas as intervenções que o Exército já tinha feito na cidade. Vieram para cá não um destacamento como anteriormente acontecia, era só o destacamento de Barra Mansa. Veio Petrópolis, veio Juiz de Fora, veio Belo Horizonte, uma série de outros destacamentos do Exército, de batalhões vieram. Que a gente já estava sendo regido por uma nova Constituição que tinha ampliado os direitos, os benefícios, a democracia, enfim, mas que botou em xeque naquele momento a própria Constituição,
sendo que na época o presidente Sarney, que era o presidente da República, eu acho que nem estava aí, né? Tinha um presidente em exercício, que era Ulisses Guimarães, e que até hoje ninguém sabe quem autorizou ao exército matar trabalhadores. have to be like this. All we need to do is make sure we keep talking. Toda a diretoria do sindicato estava dentro da CSN quando começou a agressão do Exército, quando começou o tiroteio, quando começou tudo que estava acontecendo lá na Praça Brasil. Eu estava lá no sindicato sem saber o que eu fazia, eu fiquei desesperado com as notícias que estavam chegando. Pedi para a telefonista do sindicato, eu disse, por favor, Cidinha, liga para o Dom Valdir. E prontamente, olha, num segundo, Dom Valdir atendeu o telefone. Eu disse, Dom Valdir, o senhor sabe o que está acontecendo lá na companhia? Ele disse, sei. O que você precisa de mim? Eu digo, Dom Valdir, eu preciso da sua ajuda, eu não sei o que eu preciso. Eu estou indo aí para o sindicato. E 10 minutos depois, Dom Valdir estava no sindicato, pegou uma cadeira, puxou, sentou do meu lado e disse, ó, estou à sua disposição, se você precisar, eu estou aqui para ajudar. Aquilo me deu uma segurança. Quando o coronel ligou, o coronel José Luiz Lopes, quando ele ligou para o sindicato, querendo fazer um acordo, ele perguntou quem pode negociar. A primeira pessoa que eu pensei foi Dom Valdir. Dom Valdir está aqui do meu lado. Quando eu falei no nome de Dom Valdir, o general já falou mais baixinho, né? Abaixou a arrogância dele.
saudemos esta presença eucarística de Jesus, o sangue de Jesus, que é o sangue de Valmir, o sangue de Jesus, que é o sangue de Barroso, o sangue de Jesus, que é o sangue do William. Podem arrancar uma, duas, três, muitas flores, mas não conseguirão acabar com a nossa primavera. Povo unido, celebrar agora a vida, a paixão e a morte de Cristo. Nós vamos fazer a memória daquele que deu a sua vida para que todos tenham vida. Nós vamos celebrar na memória da vida, paixão e morte do William, do Valmir e do Barroso. Valmir. O Valmir estava com um crachá nosso, do sindicato, trabalhando no Alto Forno. Quando ele estava saindo, ele levou um tiro pelas costas. Ele estava saindo da empresa, ele era um trabalhador, ele não estava ele era um trabalhador em greve, mas ele estava saindo da empresa. O Barroso estava com licença do sindicato para trabalhar na sintetização, ele estava jantando. Quando as tropas entraram, com a cabeça, sendo na cabeça, não foi o exército na cabeça, foi a polícia militar, a tropa de choque da polícia militar que estava na cabeça, que fez a seta. Era essa forte violência. Qual era a intenção real do exército? Era acabar com a greve? Era acabar com o quê? Porque invadiu a cidade antes. Fez uma varredura na cidade, invadiu banco, correio, lojas, bateu em mulher, bateu em homem, bateu em criança, bateu em quem estava na frente, quebraram os vidros do 9 de abril, que foi um ataque geral. Depois o ataque dentro da empresa. E a gente sentiu o cheiro do ataque na cidade, que não tinha comunicação, não tinha celular naquela época, não tinha telefone fixo que funcionava, a empresa cortava. Então, o que você tinha? Nós vimos foi muito traçante na cidade, muito barulho de explosão e um cheiro forte de gás lacrimogêneo. A gente sentiu, não viu, sentiu o ataque à cidade. Acho que foi alguma coisa orquestrada para tentar intimidar, para tentar acabar com essa demonstração, né, da proporcionalidade do exército, do Estado, enfim, e que eles acabaram explodindo o memorial. O nível de consciência foi crescendo, e aí a greve de ocupação é um momento que se põe em contradição a questão da luta de classe, a questão do capital do trabalho. Enfim, então, acho que consciência de classe, os trabalhadores aqui, principalmente naquela época, acabaram adquirindo com esse movimento, as greves de ocupação.
Então isso tudo dava aos trabalhadores consciência de que as coisas tinham que mudar. Foi quando a gente armou, juntamos todo mundo, vamos armar uma barricada, porque eles vão invadir e vão entrar dentro da empresa. E assim foi feita uma barricada, assim, com automóveis, com máquinas, com equipamentos. Nós juntamos pedra, porque com o que a gente ia brigar? Com barra de ferro contra a arma? Contra a baioneta? Eles vieram fazendo um arraso total. Atiravam em tudo, tubulação. Foi um perigo não ter havido uma grande explosão na empresa, porque eles atiravam nas tubulações, atiravam... Aliás, a gente não sabia, achava que era bala de festim. Mas a gente ouvia as tubulações estourarem, vazar onde não estava vazando. Dom Valdir amava o seu povo, como ele dizia, o povo trabalhador. Ele dizia sempre que foi para aquele povo que ele viveu. Dom Valdir, até o final quase da vida dele, ele gostava muito de receber os meus informes, os jornais semanais que eu fazia, mandava para ele. Eu soube uma vez que várias pessoas chegavam na casa dele e ele entregava o meu informe e disse assim, não, dá uma lidinha aí, o Ernesto escreveu isso aí. Então, uma pessoa que eu tive muita ligação com ele o tempo todo, e eu nunca pensei, como um comunista, que eu ia ter tanta ligação, um carinho tão grande, um amor tão grande com um bispo. Mas Dom Valdir não era bispo. Para terminar essa entrevista, eu quero me lembrar a última cena que sempre me passa na cabeça. No dia seguinte da morte de William Valmírio Barroso, nós fizemos a missa lá na praça, e Dom Valdir estava no alto do carro de som, e quando Dom Valdir subiu, que apareceu, os metalúrgicos começaram a cantar, é companheiro, é companheiro, é companheiro. Não é um bispo, era companheiro. A cada dia que passa, eu me dou conta da lucidez com que Dom Valdir, ao longo destes 33 anos, creio eu também, ele tateando inicialmente, a lucidez que ele alcançou em analisar a intervenção da Igreja a partir do Evangelho para a defesa da pessoa humana. Não tem dúvida nenhuma naquilo que ele diz e naquilo que ele é, que ele está ao lado do homem. E, de preferência, naturalmente, do último, do pequenino, daquele que não tem voz, daquele que é despojado dos seus direitos. Por isso ele é muito grato.